no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Jornal Alerta Geral dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Palácio da Abolição. E hoje o jornalista Luzenor de Oliveira conversa com o candidato do PCB ao governo do estado, Chico Malta. Chico Malta é advogado, militante comunista há mais de 40 anos. É membro do Comitê Central do PCB e atuou como diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará de 1988 a 2000. Chico Malta participou da fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará em 1991, da qual é vice-presidente atualmente. E é também conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará. Chico Malta, o nosso entrevistado de hoje. Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. Olá, candidato Chico Malta, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes do Alerta Geral. Um prazer imenso estar aqui nessa oportunidade. Prazer nosso, Chico Malta. A candidatura ao governo do estado, Chico Malta, é de oposição a todos que estão no poder, a todos os ciclos administrativos e políticos, tanto no âmbito estadual quanto federal? Sim, a nossa candidatura é uma candidatura de caráter anticapitalista e antiimperialista. No caso do Ceará, nós entendemos que há uma alternância de oligarquias no poder aqui no estado do Ceará, e a nossa candidatura se coloca como uma alternativa popular, socialista a essas propostas que estão aí apresentadas. O PCB, Partido Centenário, não elegeu deputados federais em 2018, portanto não tem tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Ou melhor, nos bastidores do Jornal Alerta Geral, você nos antecipava aqui que o PCB não elege deputado federal desde a década de 50. Mas nesse contexto mais recente da política brasileira, com a ausência de um representante na Câmara Federal, que impede o PCB de estar presente nos debates com os demais candidatos, na propaganda gratuita no rádio e na televisão, como fazer a campanha? Como chegar aos eleitores do interior do estado e na Grande Fortaleza? De fato, nós compreendemos que deveria haver uma isonomia para que todos os partidos, que todas as organizações que pleiteiam um cargo, né, a governo ou a deputado, deveriam ter tempo igual na propaganda gratuita. Porque como poderão apresentar de forma isonômica as suas propostas para que a população possa entendê-las e optar, não é, por uma candidatura ou outra. Mas, independente disso, a nossa candidatura é uma candidatura que dialoga com os setores populares, com a classe trabalhadora, com o povo da periferia, com aqueles que estão hoje vivendo as agruras provocadas por esse sistema, da falta de moradia, da fome, do desemprego, os sindicalistas, né, as associações de moradores. Então a nossa campanha é uma campanha do pé no chão, de visita às comunidades, de visita aos sindicatos, de visita a todos aqueles setores que são explorados por esse sistema. Chico Malta, aí do ponto de vista de propostas, o que é que o PCB vai levar a esses eleitores para essa transformação, para essa mudança nas condições de vida da população? Bom, nós temos algumas propostas que nós chamamos de Programa Emergencial contra a Fome, o Desemprego, a Carestia e a Falta de Moradia. Consideramos que são problemas sociais seríssimos no nosso estado, aqui mesmo em Fortaleza, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes. Nós vemos as nossas praças cheias de pessoas morando nas ruas, né, nas praças, pessoas vivendo da caridade para poder se alimentar, para poder ter algo. Pessoas vivendo na periferia sem condições de pagar aluguel, e o preço da cesta básica, principalmente relacionada aos alimentos,
chegou a um preço estratosférico. Né? Então, nós temos esse programa emergencial com propostas concretas, por exemplo, em relação à moradia, nós pretendemos levantar todos os prédios ociosos, os prédios públicos ociosos, tanto em Fortaleza como no estado do Ceará, que não são poucos, e requalificar, por exemplo, esses prédios para que eles possam servir de moradias multifamiliares, com todas as condições. Levantar também os vazios urbanos, que nós chamamos vazios urbanos, públicos e privados, para a construção de conjuntos habitacionais, a partir da cooperativa de trabalhadores da construção civil, através da construção de moradias pelo sistema pré-moldado, que são construções rápidas, de boa qualidade e a um custo muito baixo. Você retirando daí os intermediários que acabam encarecendo o preço das moradias e num processo de autogestão das próprias comunidades. No ponto de vista da caristia, nós pretendemos um controle dos preços públicos e uma das questões mais importantes é a reestatização da Enel, né? Nós propomos a reestatização da Enel e ter como público todas as empresas que prestam os serviços fundamentais à população. Quando você fala sobre reestatização da Enel, né, que é uma empresa que fornece energia elétrica para o cearense, está no alvo das críticas, das denúncias pela má qualidade na prestação dos serviços. Pelo menos os órgãos de defesa dos consumidores registram essa insatisfação, esse descontentamento dos cearenses. Como desestatizar? Qual é o caminho para esse serviço ser melhorado para a população? É quebra do monopólio? É abrir o setor da energia elétrica para outras empresas entrarem aqui no Ceará? Como viabilizar esse processo, Chico Malta? Não, na verdade nós queremos uma empresa estatal, né, pública, porque não basta ser só estatal, ela tem que ser estatal e pública, para prestar inclusive um serviço universal e de qualidade a toda a população do estado do Ceará. Nós entendemos que os serviços públicos não podem ficar à mercê do mercado. É um direito das pessoas, né, ter uma vida digna. E isso é todo um processo em cadeia, Luzenor. Se você consegue a garantia alimentar mínima das pessoas, que nós propomos a construção de uma rede de restaurantes populares nas comunidades, nas cidades com mais de 100 mil habitantes, a experiência das cozinhas populares, que hoje já se desenvolve em algumas comunidades, aproveitar e estender isso, a você dinamizar, incentivar a agricultura familiar para que possa fornecer alimentos saudáveis e a baixo preço para os mercados populares como uma forma de enfrentar a caristia. Você também, do ponto de vista do desemprego, como eu já falei, os programas habitacionais que geram uma quantidade imediata de muitos empregos, mas além disso, uma proposta que o PCB nacionalmente tem apresentado através da nossa candidata a presidente, Sofia Manzano, que é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de emprego, sem redução de salário, que você geraria uma quantidade imensa de empregos nesse país. Então, ao invés de precarizar, ao invés de tornar empregos sem direitos, pelo contrário, você tem que valorizar, você tem que criar mais empregos, empregos com carteira assinada, empregos com direitos, e a economia comporta plenamente isso. Ô Chico, quando você fala sobre redução de jornada de trabalho para 30 horas, o Brasil está preparado para
gerar para abrir essa jornada de 30 horas, como é que seria o funcionamento das empresas que muitas hoje se queixam da alta carga de impostos, de encargos sociais para administrar sobre essa folha de pessoal? Como reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais e, ao mesmo tempo, manter essas empresas em funcionamento? Olha, nós temos que analisar a questão de forma macroeconômica. Nós não podemos pegar casos individuais ou setores individualmente. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. A produção de riqueza no Brasil, não é? Ela está nos maiores níveis do mundo. Então essa riqueza ela está sendo acumulada por diversos setores. Então a economia ela comporta isso. Nós não podemos pensar simplesmente numa microempresa, né? Nós consideramos que os pequenos empresários, o que chamam empreendedores aí, na verdade é uma forma bonita de englobar, né, pessoas que vivem do próprio trabalho, né, porque os microempreendedores, normalmente ali você tem a própria pessoa trabalhando naquela microempresa ou a família, ele e a família. Então, quer dizer, são pessoas também exploradas pelo sistema. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o candidato do PCB ao governo do estado. O Jornal Alerta Geral abriu espaços para todos os postulantes ao Palácio da Abolição. E hoje recebemos Chico Malta, do PCB. Em um minuto a gente volta para dar sequência a essa conversa, porque eu quero voltar aqui a abordar o Chico Malta sobre estatização ou reestatização da Enel. Em um minuto. Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. Estamos hoje aqui no Jornal Alerta Geral com o candidato do PCB, Chico Malta, candidato ao governo do estado, que já falou sobre propostas do PCB ao governo do estado. E eu volto a fazer uma pergunta sobre a questão da Enel. Você fala em reestatizar a Enel. Esse é o único caminho? O estado dispor de serviços, de prestação de serviço nessa área da energia elétrica? É um retrocesso, Chico Malta? É um avanço reestatizar a Enel? Nós consideramos que é retomar um caminho que foi interrompido com a privatização. Que, na verdade, o setor privado ele vai em busca do lucro, né? Acima de tudo, do lucro. É a razão de ser da empresa capitalista. Quando, na verdade, quando tem um serviço público, o serviço público não necessariamente ele tem que gerar lucro, tem que buscar não ter prejuízo, mas o lucro não pode estar acima do interesse do conjunto das pessoas que precisam daquele serviço público. E, especialmente, quem mais sofreu com essa situação da má prestação de serviço da Enel são as populações das periferias, são as pessoas das pequenas cidades do interior. E isso tudo nós temos que consertar. Obviamente que a administração pública ela tem que ter excelência, ela tem que prestar um bom serviço à população, porque ela está a serviço dela. Então, não só no campo da energia elétrica, mas no campo da água, do esgoto, da telefonia, nós temos essas questões básicas, mínimas, nós temos que garantir ao nosso povo. Chico Malta, para finalizar a nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, dos 100 anos do PCB, você tem uma história de 43 anos dentro do partido. Como é que é passar décadas e décadas acompanhando essa história, construindo a história, e sempre há um realimento a cada dia do sonho dessa transformação do que você considera de capitalismo, de atuação das oligarquias aqui no Brasil? Não tenha dúvida. A cada dia eu me sinto mais rejuvenescido nessa luta política revolucionária
porque com a crise do capitalismo, que a cada dia se aprofunda mais, exclui cada vez mais pessoas, só existe uma perspectiva, só existe um futuro, que é a construção do poder popular, do socialismo rumo ao comunismo. Não há outra saída, senão a morte e a miséria para milhões de pessoas. Nós recebemos hoje nos estúdios do Jornal Alerta Geral o candidato ao governo do estado pelo PCB, Chico Malta. Aqui no Jornal Alerta Geral já tivemos a oportunidade de conversar com Serley Leal, da Unidade Popular, com o Zé Batista, do PSTU, com o candidato ao governo do estado pela coligação Ceará Cada Vez Mais Forte, Almano de Freitas, e amanhã teremos aqui a presença do Capitão Wagner, que é do União Brasil. O candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio, recebeu o convite, mas 5 dias depois a assessoria disse que ele não poderia comparecer a esse ciclo de debates. Aqui o espaço foi aberto para você, ouvinte internauta, conhecer quem são e o que querem e o que desejam os candidatos ao governo do estado. Chico Malta, prazer tê-lo aqui no Jornal Alerta Geral, agradeço a sua presença, desejar ao senhor um bom trabalho, um bom dia e uma boa caminhada eleitoral, e ao longo dessa campanha certamente iremos nos encontrar em outros momentos aqui no Jornal Alerta Geral. Um grande abraço. Muito obrigado, Luzenor, e seus ouvintes.